Boa noite, graça e paz. Então estamos retornando aqui a nossa mensagem. Nós estávamos com um problema de áudio aqui e o pastor Marcos Roque esteve aqui, nós resolvemos, né? E eu creio que agora a transmissão pelo Facebook ela está normalizada e eu quero fazer questão, já que eu estava no início da mensagem, eu quero fazer questão pedindo desculpa àqueles que ouviram, mas eu quero retomar um pouquinho antes aqui, porque eu entendo que a oportunidade que a gente tem de pregar a palavra do Senhor é algo extremamente sério, né? E havia muitas pessoas conectadas aqui pela internet, acompanhando esta mensagem, e eu não quero perder esta oportunidade de falar daquilo que Deus colocou no meu coração, e eu tenho certeza que esta palavra pregada, semeada nos corações, ela vai fazer diferença. E eu queria então, nesta noite, lendo aqui o versículo de João 10:10, diz assim, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu queria, nesta noite, então, falar sobre este tema, sobre vida abundante, o exagero de Deus, né? E quando eu coloco esse título, o exagero de Deus, de repente esse título ele chama a curiosidade daqueles que me ouvem, porque o que seria isso, uma vida abundante, mas por que esse subtítulo, o exagero de Deus? O fato é que nós temos um versículo onde Jesus Cristo, no versículo 10, João capítulo 10, versículo 10, ele diz assim, no final do versículo, ele diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E olhando para o dicionário, para que a gente possa entender o que é esta vida em abundância, que vida é esta que Cristo nos promete, nós vemos ali no dicionário que abundância significa grande porção ou quantidade. Quantidade excessiva, superior ao necessário. Então aqui nós vemos a descrição, a definição dessa palavra abundância, falando para nós o que significa uma vida abundante que Cristo nos promete aqui nesta terra e também depois que nós passarmos desta existência. Então nós compreendemos que abundância significa algo além do necessário, superior ao necessário, algo realmente excessivo, né? Algo que vem além das expectativas. Então seria mais ou menos uma vida com Cristo transbordante, uma vida plena de alegria. E nós não podemos pegar esta questão da vida em abundância que Cristo nos promete e relacionar ela com coisas materiais. Porque o contexto que nós temos na palavra do Senhor, o contexto bíblico, de como viveu os primeiros cristãos, a igreja primitiva, os apóstolos, nós vamos entender que dificuldades todos passaram, né? Os apóstolos ali, muitos passaram fome, passaram perseguição, passaram dor, passaram por momentos de doença, enfermidades, perderam algum ente querido, alguém que amavam. Então, essas dificuldades que a vida oferece a todos nós, e nós sabemos que cada um tem a sua luta, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua existência com seus obstáculos nesta terra, nós sabemos que tudo isso faz parte tanto daqueles que creem em Jesus, como daqueles que não creem em Jesus. E, na verdade, nós precisamos olhar para os obstáculos, para as dificuldades, como algo que nos leva a buscar mais de Deus. Se não fossem as dificuldades, se não fossem as lutas, como nós poderíamos confiar mais no Senhor? Como nós buscaríamos mais o Senhor? Se não é as dificuldades que nos levam para mais perto dele. Então, nessa noite eu queria falar sobre vida em abundância dentro do contexto que Jesus falou. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus quer que cada um de nós tenha uma vida abundante. Mas eu tenho a certeza absoluta pelo contexto e pelo que a palavra de Deus me ensina, que esta vida em abundância, ela é uma vida espiritual. A vida abundante que Cristo quer dar para cada um de nós nesta noite é uma vida que passa pelo espiritual. Ou seja, a alegria, a paz, a felicidade que Cristo quer te dar nesta noite, que Cristo pode te proporcionar nesta noite, não é algo que vem por meios humanos,
por questões materiais, por questões desta terra, mas é algo que vem estritamente pela fé que nós depositamos em Cristo Jesus. E uma coisa que eu queria falar aqui para entrar neste tema, eu queria falar sobre uma frase que eu costumo muito usar, e quem é membro da igreja onde eu pastoreio, ali a Segunda Igreja Batista, independente de Sapucaia do Sul, sabe que eu falo muito sobre isso, que é sobre a questão da felicidade. E muitas vezes eu digo assim, olha, hoje eu sou a pessoa mais feliz deste mundo. Mas daqui a pouco alguém me olha para mim e diz assim, mas tu é um miserável, um empregado aí, trabalhando como empregado, tu não é nem patrão. Tu tem um carro velho, uma moto velha, tu vive uma vida singela, uma vida de pobreza, tu tem também as tuas lutas, mas como é que tu pode ser a pessoa mais feliz do mundo? Então eu queria falar sobre esta felicidade que só sente aquele que tem Jesus. Quando nós temos Deus na nossa vida, quando nós buscamos Deus de uma forma completa, em todos os aspectos, nós podemos experimentar a felicidade que só Jesus pode dar. Não existe outro meio humano para te dar esta felicidade, esta paz que eu quero te falar nesta noite. E eu queria então pensar sobre este tema. Jesus disse que nós teríamos, se confiássemos nele, uma vida em abundância. Uma vida abundante, uma vida transbordante, né? O exagero de Deus, que nós teríamos além daquilo que nós precisaríamos. E por isso que muitas pessoas dizem assim que os crentes são loucos, né? Mas quem dera as pessoas pudessem conhecer a loucura dos crentes. Por que eles são assim? Por que confiam tanto? Por que são chamados de fanáticos muitas vezes? Por que falam tanto em Deus? Por que relacionam Deus com todas as coisas? E nós que somos cristãos, nós cremos que Deus, ele realmente tem tudo a ver com tudo e com todas as coisas. Toda a nossa vida, ela passa pela questão de Cristo. O próprio universo em si, ele é sustentado pela pessoa de Cristo. E eu queria então, tratando desta vida em abundante, eu queria pensar contigo. Você pode hoje dizer com toda certeza que você é a pessoa mais feliz do mundo? Você pode hoje, com toda certeza, afirmar que a alegria que você sente no seu coração lhe preenche, lhe satisfaz em todos os aspectos? Cristo, ele é suficiente na tua vida ou você precisa mais alguma coisa? Eu posso com toda certeza dizer que Cristo é suficiente na minha vida. Hoje eu tenho tudo de que eu preciso. Hoje eu tenho uma vida plena, uma vida transbordante em todos os aspectos. E tudo isso se reflete através de uma comunhão plena com Jesus Cristo. Mas essa palavra plena, ela significa completo. E eu queria então passar nesta noite, para um que ouve, para aqueles que estão acompanhando esta mensagem, eu queria falar sobre 3 coisas importantes que cada cristão deveria levar em consideração. Preste atenção, serão apenas 3 detalhes importantíssimos para uma vida cristã sadia, para uma vida cristã transbordante, para uma vida plena de alegria na presença do Senhor. São 3 coisas importantes, que nós precisamos trilhar este caminho, precisamos passar por essas 3 coisas. E infelizmente muitas pessoas vão por um viés, mas esquecem o outro. Ou cumprem 2 dessas questões, levam em consideração 2 dessas questões, mas renegam uma delas. E eu queria falar então sobre 3 coisas que o cristão deve levar em consideração se ele quer ter uma vida em abundância, se ele quer ter uma vida abundante. E a primeira coisa que eu queria tratar se encontra lá no livro do profeta Oséias. No livro do profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 6. E eu queria ler aqui esse versículo 6, e vocês verão que aqui nós temos uma palavra que Deus, né, isso no Velho Testamento ainda, ele falou para o profeta Oséias. E Oséias 4, versículo 6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Vejam que esta palavra ela é direta de Deus falando acerca do momento em que o povo de Israel, o momento que o povo de Israel estava vivendo naquela época do profeta. Ele diz assim, olha, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento.
Uma coisa que eu pergunto, será que nós olhando hoje para a nossa vida e olhando para a igreja nos tempos atuais, será que nós podemos constatar o mesmo que Deus havia dito para Oséias? Olha, o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Será que falta conhecimento dentro da igreja, né? E que conhecimento é esse que eu estou falando? Estou falando sobre o conhecimento da palavra do Senhor. Nós temos hoje em dia muitos crentes, muitos cristãos, que estão crendo em doutrinas que não são bíblicas, por não conhecerem a palavra do Senhor. E muitas igrejas e muitas pessoas rejeitando o conhecimento. Não querem se dedicar ao estudo da palavra do Senhor, não querem meditar nas escrituras, porque acham que o conhecimento ele não é necessário. Hoje nós vivemos na igreja brasileira um momento muito místico, que é o momento onde nós temos que sentir. Tudo nós temos que sentir. E a gente fala muito sobre o Espírito Santo, fala muito sobre unção, e fala muito sobre sentir, presença de Deus, mas daí quando nós pensamos estudar a Bíblia, aprender da palavra do Senhor, meditar nas Escrituras, será que nós precisamos? E nós temos visto muitas igrejas que proíbem, inclusive, que os seus membros e os seus liderados e as pessoas que congregam ali tenham conhecimento. Uma certa época da minha vida, há mais de 10 anos atrás, eu fazia teologia no Seminário Batista do Rio Grande do Sul, ali em Porto Alegre. E eu tinha 2 colegas meus que eles foram estudar teologia ali no seminário, mas eles foram sem a aprovação do pastor deles, sem que o pastor deles soubesse, porque eles disseram assim, na nossa igreja ninguém estuda teologia. O nosso pastor ele proíbe nós de estudarmos a questão teológica, a questão bíblica, porque o nosso pastor ensina que tudo é revelação do Espírito, né? E a gente vê então uma conduta errada, mas aqueles 2 irmãos foram, insistiram e foram se preparar. E muitas pessoas diziam para mim, quando eu comecei o meu curso teológico, que era difícil tu manter uma fé em Jesus e ao mesmo tempo ser um teólogo, né? E uma coisa que eu constatei depois que eu concluí o meu curso teológico é que a teologia ela não me atrapalhou em nada a minha comunhão com Cristo. Não atrapalhou em nada a espiritualidade da minha vida, porque a palavra teologia significa o estudo de Deus, estudo das coisas do Senhor. Então, se eu estudo teologia, eu adquiro mais conhecimento da Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus, sem sombra de dúvida. Então, nós não podemos rejeitar o conhecimento. Note que o versículo 6 deste capítulo 4 de Oséias, ele diz, depois da vírgula, ele diz assim, ó, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Veja se essa palavra não é forte da parte de Deus, como se Deus dissesse, olha, como vocês rejeitam o conhecimento, eu também vou rejeitar vocês. Por que vocês não querem conhecer a minha palavra? Por que vocês não querem estudar a minha palavra, aprender mais acerca da minha palavra? Por que vocês têm rejeitado o conhecimento? E aqui nós vemos que a situação que o povo de Israel estava vivendo era uma situação ruim, porque eles rejeitavam o conhecimento. Eles não tinham mais conhecimento das leis do Senhor, da palavra do Senhor. E uma coisa que eu posso constatar com tristeza no meu coração, é que hoje a igreja brasileira, de uma forma geral, ela vive momentos em que o conhecimento ele está sendo rejeitado. E o conhecimento da palavra é um dos tripés que nós precisamos ter para ter uma vida em abundante. Como eu posso crer num Deus que eu não conheço ele através da sua palavra? Como eu posso confiar nas promessas de Deus se eu não li essas promessas na palavra? Nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, nos dedicarmos ao conhecimento. E se for para fazer teologia, temos que estudar teologia, sim. Se for para ler livros, temos que ler livros. Se for para analisar todos os tipos de pensamentos acerca da palavra do Senhor, vamos analisar. Se for para ler a Bíblia de ponta a ponta, vamos ler. Nós não podemos aceitar esta ideia de que a palavra do Senhor, de que a Bíblia, ela é algo que nós precisamos ter só para levar debaixo do braço e ir para a igreja e todo mundo vê que nós somos cristãos porque carregamos uma Bíblia, ou de repente para deixar uma Bíblia aberta dentro da nossa casa para afastar a tempestade ou sei lá o quê. Na verdade, a utilidade da Bíblia, da palavra do Senhor, é o seu estudo, a sua leitura, extrair o que ela nos instrui, para que a gente tenha uma vida em abundância, para que a gente consiga conquistar uma vida melhor
através do conhecimento. Então, o primeiro ponto que eu queria tratar aqui, para que a gente tenha essa vida em abundância, é começar pelo estudo da palavra. E uma coisa que eu pergunto para você que me ouve nesta noite, na igreja que você vá, existe um culto destinado só ao estudo da palavra do Senhor? Existe um culto, seja noturno, seja diurno, na sua igreja existe um culto onde se dedica esse momento só para estudar a Bíblia? Ou não tem? Ou não existe na sua igreja? E eu posso dizer que na maior parte das igrejas não existe mais. E talvez deixou de existir porque os crentes não vão para a igreja estudar a Bíblia. Falou em estudar a Bíblia, ninguém quer. E eu queria dizer que na igreja ali onde eu pastoreio, nós temos um culto no sábado à noite, onde nós nos reunimos todos os sábados para o nosso culto de ensino, onde nós estudamos a palavra de Deus de uma forma profunda, onde nós extraímos os conhecimentos da palavra de Deus e incentivamos os membros a colocar tudo aquilo em prática. E nós precisamos, mais do que nunca, retornar à palavra do Senhor, o conhecimento da palavra do Senhor. Hoje nós vemos nas igrejas que as pessoas estão até criando uma outra palavra que não é a palavra do Senhor. E eu estava comentando hoje com o irmão Marionei, enquanto eu vinha, que existem algumas coisas que são ditas dentro da igreja que as pessoas juram estar na Bíblia, mas não está escrito na Bíblia. Porque as pessoas têm tanta falta de conhecimento que elas inventam aquilo que não está escrito. E uma das coisas que me vem na memória agora é quando alguém diz assim, olha, a Bíblia diz, vem como estás. Irmãos, isso não está escrito na Bíblia em lugar nenhum. A Bíblia nunca disse, vem como estás. E talvez você tenha dito isso porque tem falta de conhecimento bíblico. A Bíblia não diz isso em momento nenhum, né? E eu não lembro qual era a outra coisa, mas nós mencionamos outras coisas que são ditas na igreja e que as pessoas creem cegamente que a Bíblia diz, mas a Bíblia não diz isso. Então, nós precisamos retomar o conhecimento da palavra. Nós precisamos tirar tempo para a leitura da palavra. Nós precisamos estudar a palavra, conhecer a palavra, porque se nós conhecermos a palavra, nós saberemos como nós devemos nos portar. Mas muito mais do que conhecer a palavra, porque também tem gente que é cheia de conhecimento, mas não vive nada. Então, conhecer a palavra, aprender e tentar colocar tudo isso em prática. Não viver um discurso. Como existe pessoas que gostam de pegar um microfone, subir num púlpito e falar palavras bonitas, impressionar a igreja, louvar, glorificar a Deus, e depois lá fora a vida é a mediocridade de sempre. É vivendo errado o tempo todo, fazendo tudo errado e achando que ainda vai para o céu. E a gente esquece que o que Deus nos exige é uma vida de fidelidade. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos estudar a palavra, nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos viver a palavra, praticar a palavra, porque a Bíblia é a única palavra de Deus. E uma coisa que eu te digo, nós precisamos, nos tempos de hoje da igreja brasileira, muito menos do tal eis que te digo. Isso tem que acabar. Nós precisamos muito mais do está escrito. Porque está escrito. A palavra diz assim, está escrito desta forma, e é isso que vale para nós. Quando você ouve uma profecia, e eu creio em profecia, e sei que existe pessoas que são usadas em profecia, mas quando você ouve uma profecia, você tem que entender que a profecia não está acima do que diz a palavra do Senhor. E eu tenho visto muita profecia furada. Eu tenho visto gente usando o nome de Deus para fazer fofoca, falar mal dos outros e dizendo que foi Deus que mandou dizer. Deus não é fofoqueiro. O nosso Deus, ele é santo. E nós temos que analisar tudo à luz das Escrituras e não engolir qualquer coisa que nós saímos ouvindo por aí. Então, o primeiro ponto é o conhecimento da palavra. Para nós termos uma vida abundante, uma vida plena, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Nós precisamos ser estudiosos da palavra do Senhor. Mas agora vamos para o segundo ponto. Porque uma vez na minha vida eu fui alguém cheio de conhecimento. Alguém que estudava, alguém que meditava nas Escrituras, mas eu era alguém incompleto. Porque faltava eu também valorizar outras áreas da vida cristã. Nós não fazemos um crente, nós não fazemos um cristão só com conhecimento bíblico. Senão nós estaremos rezando uma missa dentro dos nossos cultos, né? Então, porque senão nós viveremos letra por letra e uma vida vazia, uma vida incompleta, na verdade. Então, nessa noite eu queria falar sobre vida abundante, vida completa,
vida plena, vida transbordante. Então a primeira coisa para se começar nessa vida abundante, nessa vida plena, é o conhecimento da palavra. Mas agora vem a segunda coisa, e foi uma coisa que eu aprendi depois que eu passei o caminho do conhecimento da palavra, é o que está escrito lá em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Nós temos ali o segundo tripé, para quem quer ter uma vida abundante. Ali diz o seguinte: para quem é conhecedor da palavra do Senhor, sabe que Efésios capítulo 6, ele fala sobre um tema que nós gostamos muito de tratar nas igrejas e muitas vezes usar como uma palavra introdutória, mencionar, que é a questão da armadura de Deus. Que fala ali, olha, irmãos, se revistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal, tomem o capacete da salvação, o escudo da fé, e aquele texto conhecido dos irmãos. Mas o versículo 18, ele conclui esse texto, né? Quando fala que é para nós tomarmos a armadura, o versículo 18 diz assim: orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E aqui nós vemos então a palavra de Deus no final, quando fala sobre a armadura, sobre as vestes espirituais, ela dizendo uma coisa que nós devemos fazer: orando em todo tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito. Agora eu queria falar sobre o segundo tripé, para quem quer ter uma vida em abundância. O primeiro, então, o conhecimento da palavra. Conhecer as Escrituras, viver nas Escrituras. Mas a segunda coisa que nós precisamos também passar por este caminho, se nós queremos ter uma vida completa, é o caminho da oração. E uma coisa que eu tenho ensinado na igreja onde eu pastoreio, que nada deve ser começado antes da oração. Toda vez que alguém vem me dar uma ideia, mas quem sabe vamos fazer tal coisa na igreja, eu digo assim, irmão, não se começa nada antes da oração. Primeiro nós vamos orar durante um momento sobre este assunto. E nós vamos buscar de Deus essa direção, ver se está na vontade do Senhor, porque a igreja não pode viver de aventura. A igreja não pode inventar uma moda agora e daqui mês seguinte já não existe mais aquilo. A igreja precisa viver dentro da visão de Deus. E ontem eu estava conversando com o presidente da minha igreja, o pastor Mário, e nós estávamos comentando que um dos maiores desafios que se tem hoje, quando a gente vai pastorear uma igreja, é tentar entender qual a direção de Deus. Porque nós podemos daqui a pouco cair no erro de dizer assim, não, mas eu acho que é assim. E nós começamos a agir de um lado, começamos a agir do outro, mas para Deus não importa o que nós achamos, não importa o que nós pensamos. Nós precisamos entender que a igreja é de Jesus, nós somos de Jesus e tudo é de Jesus. A igreja que eu pastoreio ali na rua Minuano, ela existe há quase 30 anos. E quando começaram o trabalho naquela igreja, eu nem conhecia Jesus. Então como eu vou chegar lá e dizer agora eu sou o pastor e é do jeito que eu quero? Como eu vou dizer isto? Se aquela obra começou no coração de Deus. Foi Deus que implantou a igreja naquele lugar. Deus usou pessoas para levantar o trabalho naquele lugar. Pessoas que inclusive hoje são falecidas, né? E agora como é que eu vou chegar lá e dizer agora é desse jeito? Eu não posso fazer isso. Se eu estou dirigindo um negócio que é do Senhor, que começou pela vontade do Senhor, eu preciso no mínimo entender esse Senhor, compreender esse Senhor e ver qual é a vontade desse Senhor. Para onde Ele quer levar a igreja? Qual o rumo que Ele quer dar à igreja? E para que eu chegue a esta conclusão, não há outra forma de eu chegar à conclusão do que é a vontade do Senhor, se não for através da oração. Então eu sempre digo assim, não se começa nada, nem na igreja, nem na nossa vida, sem primeiro começar pela oração. Então a oração, ela é algo importante na vida do cristão. Um cristão que não ora, ele não tem nada do poder de Deus. Um cristão que ora pouco, ele tem pouco poder de Deus. Um cristão que ora muito, ele tem muito poder de Deus. A oração, ela é o prazer de dobrar os nossos joelhos e falar com Deus. E Deus fala conosco através da oração. Não existe como sustentar nada na nossa vida, nem na igreja, sem passar por este caminho da oração. Mas de repente a gente pode encontrar pelos caminhos os críticos. Ah, irmão, mas daí nós vamos ficar só orando? Eu quero fazer, mas nós vamos ficar só orando? Tem gente que diz para mim assim, tá, mas nós estamos cansados de orar, vamos fazer alguma coisa. E eu sempre digo assim, irmão, tu tem que entender que a oração, ela gera ação.
Quando nós oramos, a oração ela inclui movimento, ela gera movimento. Não existe oração que é só meditação. A oração gera movimento. Quando nós começamos a orar na igreja, Deus começa a mover tudo. Nós estávamos, por exemplo, passando num momento da nossa igreja onde nós estávamos com poucas pessoas. E sabe por que nós estávamos com poucas pessoas? Porque a igreja já não orava mais. Porque um dia nós estávamos com muitas pessoas no templo. E nós começamos a relaxar neste caminho da oração. E o que Deus fez? As pessoas foram se indo. Mas quando Deus toca no nosso coração e nós retomamos as orações, orações de joelhos, clamor, jejum, reunião de obreiros para orar, nós começamos a dizer, Senhor, nos socorre, nos dá a direção. E Deus começa então a acrescentar, e parece que as pessoas começam a aparecer do nada e a igreja começa a andar novamente. Então a gente começa a ver que a oração, ela é todo o poder que está nas nossas mãos. O poder de Deus, ele vem através da oração. O poder da igreja, o sucesso da igreja, ele vem através da oração. Então, se você quer ter uma vida abundante, não adianta ser preguiçoso na oração. Tem que orar, tem que dobrar o joelho, tem que falar com o Senhor, tem que chorar muitas vezes aos pés de Cristo, dizendo, Senhor, me socorre, Senhor, tira isso de mim, Senhor, me liberta disso, me liberta daquilo, tenha misericórdia. E eu digo uma coisa, irmãos, que a oração, ela não é muitas vezes aquilo que a gente faz na igreja. Porque quando a gente faz ali na igreja, diante de todo mundo, aquela oração pública, a gente procura palavras bonitas, muitas vezes não para impressionar Deus, e nem para tratar conosco mesmo, mas para impressionar os outros que ouvem a oração. E na verdade, a oração que Deus quer ouvir é aquela oração sincera do nosso coração. Deus quer que nós contemos para Ele quais são os nossos medos, quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas ansiedades, quais são os nossos pecados. Deus quer que nós confessemos os nossos pecados a Ele através da oração. A oração é uma relação íntima com o Senhor. Quando nós oramos em nome de Jesus Cristo, Deus está ouvindo o que nós falamos. Então nós precisamos investir neste caminho, na oração, se nós quisermos ter uma vida em abundância. E você pensa bem, se você tiver o conhecimento da palavra, se você tirar tempo para estudar a palavra, para participar de cultos onde haja ensino da palavra, se você escutar mensagens sobre a palavra, se você orar, buscar a Deus em oração, participar de cultos de estudo, reuniões de oração, você já vai ser um crente acima da média, porque você tem conhecimento e você ao mesmo tempo tem o poder de Deus que vem através da oração. Você tem uma vida de comunhão, o Espírito é vivo na sua vida através desse viés da oração agregado ao conhecimento. Mas agora eu queria falar sobre a terceira coisa que nós precisamos considerar para que esta vida ela realmente seja abundante. E essa terceira coisa que eu queria tratar se encontra lá no livro de Salmo, capítulo 29, no versículo 2. Salmo 29, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 29, versículo 2 diz assim: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então nós temos aqui um versículo onde Davi nos instrui sobre algo. Ele diz assim: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E o terceiro viés, o terceiro ponto que eu queria abordar, que nos leva a essa vida em abundância, é a adoração ao Senhor. E eu sempre digo, e agora concluindo esse terceiro ponto, eu sempre digo lá na igreja, quando eu prego, eu digo, irmãos, nós precisamos ter essas três coisas, se nós queremos ser cristãos completos. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos conhecer Bíblia. Ninguém pode nos enganar por falta de conhecimento de Bíblia. Nós não podemos ser confundidos por uma falsa doutrina por causa de falta de conhecimento da Bíblia. Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos orar. Não podemos ser crentes que conhecem, mas não têm poder, não têm virtude do Espírito por falta de oração. Mas não podemos também ser aquela pessoa que tem muita oração, mas não tem conhecimento. Nós precisamos juntar o conhecimento com a oração. E a terceira coisa, então, que o salmista nos fala aqui, o salmista Davi, ele diz que nós temos que adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. A terceira coisa é adoração. Se você for uma pessoa que você tem muito conhecimento, e ao mesmo tempo você é uma pessoa que você faz muitas orações,
Sabe o que você pode se tornar se você tiver só essas duas coisas? Você pode se tornar um tremendo religioso. O religioso, ele conhece a palavra, ele lê todo dia, ele ora, ele faz orações. Tem pessoas, às vezes, que sobem escadarias ali, machucando os seus joelhos, pagando as ditas promessas. Tem pessoas que são muito religiosas, passam por esse caminho do conhecimento e da oração. Mas agora nós temos o terceiro caminho, que é o caminho que deixa tudo isso completo, que é a adoração. Adorar a Deus na beleza da sua santidade. Dar ao Senhor a glória devida ao seu nome. E agora eu queria que você imaginasse o culto que você frequenta. E eu queria te explicar nesta noite o que é um culto. Por que nós nos reunimos na igreja? A primeira coisa que eu queria te dizer nesta noite é que a igreja não é lugar de buscar bênção. A igreja não é lugar de nós irmos buscar alguma coisa. Nunca foi. A Bíblia não ensina isso. A igreja é o lugar que nós vamos para prestar culto a Deus, para adorar a Deus. E agora eu queria que você imaginasse a sua igreja, o lugar onde você congrega. Lá onde você congrega, as pessoas adoram ao Senhor? Ou as pessoas vão lá e ficam pensando na morte da bezerra? Muitas vezes, irmãos, no culto, inclusive da minha igreja, onde eu sou pastor, eu me incomodo com algumas posturas de algumas pessoas. Tem pessoas que vão para a igreja, mas deveriam ter ficado em casa, olhando televisão. Porque vão para a igreja para olhar como o outro está vestido. Vão para a igreja para cuidar da vida dos outros. Vão para a igreja para ficar pensando, sei lá no quê, porque às vezes o corpo está dentro da igreja, mas a cabeça está sei lá onde. Né? E uma coisa que eu queria que nós aprendêssemos nessa noite, que quando nós vamos à igreja, quando nós vamos ao culto, ali só deve existir um motivo para nós irmos. Não é buscar bênção, não é buscar milagre. O único motivo que deve nos levar a estar na igreja é adorar ao Senhor. É dar ao Senhor a glória devida ao seu nome. É adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. E o que é adoração? É no momento em que o louvor começa a adorar na igreja. Não é você ficar ali que nem um tanso, que nem uma água parada, olhando as pessoas cantarem. A igreja não é lugar que nós vamos para olhar os outros cantar. A igreja é lugar onde nós vamos para nós cantar. Levantar a nossa voz dizendo que Deus é grande, Deus é maravilhoso, que Deus faz grandes coisas. Cantar juntamente com o grupo de louvor, juntamente com os irmãos que estão adorando. A igreja é o lugar de nós erguermos as nossas mãos para os céus e adorar ao Senhor em meio aos louvores. Igreja é lugar de nós fecharmos os nossos olhos, e quando nós não conhecermos a letra do louvor, é lugar de nós orarmos em espírito e falar com o Senhor. Muitas vezes o culto que nós participamos, ele é 1 hora e meia, 2 horas, é um tempo curto. Nós passamos muito mais do que isso neste mundão, descascando pepino, resolvendo problema, enfrentando momentos que a gente não quer enfrentar. E quando a gente está dentro da igreja, nesse momento de culto, nós precisamos abrir o coração e adorar o Senhor. Deus, ele manifesta o poder dele e a glória dele na igreja, mas ele precisa ser buscado anteriormente. A Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem gente que vai para a igreja e diz assim: olha, não mudou nada na minha vida, não melhorou nada, olha, não resolveu meus problemas. Mas essas pessoas vão na igreja pelos motivos errados e ficam dentro da igreja que nem água parada, que nem mosca morta, olhando o que vai acontecer. Quando você for para a igreja, faça o que diz a palavra de Deus: busque ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quer receber o milagre de Deus na tua vida? Busca de todo o coração. Fecha os olhos, erga as mãos, se ajoelha, rola no chão, faz o que o Espírito te mover a fazer, mas busque Deus de coração aberto. Ele se deixa ser encontrado por aqueles que buscam Ele de todo o coração. Meus irmãos, é necessário adorar ao Senhor de coração aberto. Eu tenho procurado, irmãos, eu não sou perfeito, mas eu tenho procurado fazer isso. Eu tenho procurado aproveitar o momento de culto para buscar o Senhor com toda a força que eu tenho. E Deus tem sido maravilhoso comigo. Deus tem falado comigo de uma forma maravilhosa. Deus tem me dado uma paz incrível que ninguém pode compreender, porque é uma paz que eu sinto no meu coração e talvez você não consiga entender se eu descrever essa paz. Mas é uma paz de um coração completo, de uma vida abundante, de uma vida transbordante por tudo aquilo
que Deus está fazendo. E eu queria então, repetindo esses 3 passos, dizer para ti: se você quer esta vida em abundante, conheça a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Se você quer esta vida abundante, ore, se dedique à oração. Se você quer ter esta vida abundante, adore ao Senhor. Não perca tempo quando você estiver na igreja, adore ao Senhor, porque a Bíblia diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Eu queria, para concluir essa mensagem, falar sobre 3 coisas que Deus tem feito na minha vida, como testemunho de que Deus realmente tem agido na minha vida e me dado essa vida em abundante. Hoje eu posso dizer para todos vocês que me ouvem, sem ser hipócrita, sem mentir, sem disfarçar um sentimento que eu não tenha, eu estou realizado na minha vida pessoal. Eu estou realizado como pessoa, como marido, como pai, como pastor, como pregador. Eu estou, irmãos, realizado em todos os aspectos da minha vida. E isso vem de Deus. Vem desta vida abundante que Deus pode dar. Muitas vezes, quando nós olhamos a vida de alguém que é abençoado, a gente diz assim, é sortudo. Irmãos, não existe sorte. Existe a presença do Senhor. E nós conquistamos as coisas de Deus na medida que nós buscamos. Deus não dá nada de graça para ninguém. Nós precisamos buscar. Nós precisamos nos dedicar. E eu queria concluir dizendo que lá no meu trabalho, Deus tem me abençoado de uma forma tremenda. Em poucos meses eu fui promovido a um cargo maior no meu trabalho. Deus tem me dado uma vida abundante lá no meu trabalho. Lá na prefeitura de Portão, onde eu trabalho. Lá Deus tem me dado uma vida abundante. E é o Senhor que tem me dado. E eu louvo e glorifico a Ele porque é Ele que tem me dado. Deus tem me dado uma vida abundante como marido. Eu sou apaixonado pela minha esposa, que faz quase 16 anos que nós estamos casados. Nós vivemos uma relação conjugal linda. E isso é a vida abundante que Cristo está nos dando. Eu sou realizado como pai. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, uma filha de 14 anos e um filho de 10 anos. E eu sou realizado como pai. Esses filhos são bênçãos na minha vida, porque Deus tem me dado essa vida abundante dentro do meu lar. E eu queria dizer que eu sou realizado como pastor, lá na 2ª Igreja Batista Independente. Ali Deus me deu um pequeno rebanho, que eu amo muito. E ali eu estou realizado na função pastoral, porque Deus tem me dado esta vida em abundância. Neste momento eu queria orar por você que ouviu esta mensagem. E você que talvez tenha vivido uma vida miserável. Deus, Ele não nos chamou para viver uma vida miserável. Os projetos de Deus para a nossa vida não é uma vida medíocre. Deus, Ele nos ama de uma forma que nós não podemos compreender. O amor de Deus, Ele não é desta terra. Deus nos ama de uma forma especial e individual. Deus não ama todo mundo do mesmo jeito. Deus nos ama individualmente de uma forma especial. E Deus quer que cada um de nós conquiste esta vida em abundância. E eu queria que neste momento você se colocasse aí perto do seu rádio já em condições de buscar a Deus em oração. E eu quero orar juntamente com você. E talvez você olhando para a sua vida fique pensando assim, pois é, a minha vida ela tem sido um vazio tão grande. A minha vida tem sido tão miserável. E eu vejo esses crentes aí falar de vida em abundância. Eu vejo aí o pastor Ney nesta noite falar que existe uma vida melhor. Como eu queria ter essa vida. E eu queria te dizer que nesta noite pode ser o começo de uma caminhada. De você com Jesus Cristo. Cristo quer te dar uma vida em abundante. Deus não quer que você viva essa vida miserável. Uma pessoa postou no seu Facebook uma postagem dizendo que o vazio do coração era muito grande. E eu comentei embaixo dizendo assim, o vazio do coração, ele é grande. E esse vazio do coração, ele é do tamanho de Jesus. E enquanto nós não entendermos qual foi o nosso propósito nesta terra, porque Deus nos colocou neste mundo, o vazio vai continuar no nosso coração. E eu queria te dizer, com toda a autoridade que a palavra do Senhor me dá, queria te dizer nesta noite, que Deus te fez para servir a Ele. Você está nesta terra, neste mundo, para servir ao Senhor. E enquanto você não entender isso e não aceitar isso, o vazio vai continuar no teu coração.
Mas a partir do momento que você entender que você foi projetado por Deus nesta terra para servir a Ele, Jesus Cristo, Ele quer entrar no seu coração, Ele quer entrar na sua vida e Ele quer te dar esta vida abundante. E você vai entender que esse vazio do teu coração, ele vai ser preenchido com Jesus Cristo. Quanto mais você vive tentando preencher este vazio, mais você se frustra e mais você se machuca. Porque esse vazio que está aí no teu coração, essa tristeza, essa dor, essa falta de algo, é a falta de Jesus Cristo. E neste momento nós vamos estar orando. E Jesus, Ele pode entrar na sua vida nesta noite. Oramos a Deus, Deus Ele é poderoso, Deus Ele está aqui comigo, Deus Ele está aí contigo, o Espírito Ele tem falado no teu coração, enquanto você ouve esta mensagem, e neste momento nós vamos orar, e nós veremos que grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Oramos a Deus. Obrigado, Senhor meu Deus, por este momento, Pai, que eu tive aqui nesta rádio para compartilhar da tua palavra. Eu queria, ó Deus, te agradecer, te louvar, Pai, porque quando eu olho para a minha vida, para a vida da minha esposa, dos meus filhos, para a vida da igreja, para o meu trabalho, eu sei, Pai, que eu não sou merecedor de nada, porque eu reconheço, Pai, pela tua palavra, que tudo vem pela graça, é favor não merecido, é bênção do Senhor, mas eu te louvo, Pai, porque quando eu tinha apenas 16 anos de idade, isso, Pai, há 22 anos atrás, o Senhor me encontrou com o teu Espírito. Um dia, ó Deus, lá na minha juventude, um pastor, Pai, naquele culto ali em Novo Hamburgo, pregou o Evangelho, e não só ele pregando, mas o teu Espírito falando ao meu coração. Naquele dia, ó Deus, eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu disse que eu queria Jesus no meu coração, e por eu ter começado essa caminhada lá na juventude, hoje eu colho os frutos, Pai, dessa decisão sábia que eu tomei, e eu te louvo, exalto o teu nome, porque tu transforma vidas, Pai. Tu és o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, tu és o mesmo Deus que pode fazer todos os milagres, e eu te louvo, Pai, porque o maior milagre que tu pode fazer é arrancar este vazio do coração, é salvar, ó Deus, o pecador, é transformar aquele que está perdido. E eu oro, Pai, neste momento por aqueles que estão me ouvindo, Pai. Aqueles que foram tocados, impactados pelo Teu Espírito. Que Teu Espírito Santo visite eles agora. Que Tu venhas, ó Deus, arrancar toda, Pai, a mágoa do coração, toda a tristeza, toda a dor, todo o vazio, Pai. E aqueles, ó Deus, que neste momento estão Te convidando para morar na vida deles. Entra, Pai, e faz morada. Perdoa os pecados, Pai, faz uma vida nova, Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor transforma, Pai, e não há pecado que Tu não possa perdoar, Pai. Abençoa aqueles que nos ouvem nesta noite, transforma vidas, Pai, e eu Te louvo e Te agradeço, porque mesmo sendo pecador, mesmo não sendo merecedor, o Senhor me dá a oportunidade de ser usado aqui neste lugar, como instrumento de Deus, para abençoar as vidas. Glória seja dada a Ti, Pai, assim eu oro, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, graças a Deus. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui, então, já que concluí esta mensagem, eu queria agradecer a todos aqueles que estavam acompanhando, né, ouvindo a palavra do Senhor, e eu queria aqui mandar um abraço a todas as pessoas que entraram na minha linha do tempo aqui no Facebook e acompanharam. Queria mandar um abraço para a Vera, tia Vera, a minha tia, para o Matheus Farias, que estava acompanhando a programação. Queria mandar um abraço também para o Eduardo, né, que é o conhecido como Feijão, lá meu colega de trabalho. Que Deus te abençoe aí, meu amigo. Queria mandar um abraço para Larissa Ramos de Melo, dizer que nós estamos com saudade da Larissa, que não tem mais vindo nos nossos cultos. Aparece lá, Larissa, para a gente matar a saudade. Mandar um abraço para o Álvaro Moraes, né, filho do Marcos, ali o meu chefe na prefeitura, meu colega de trabalho. Abraço aí, Álvaro. Um abraço para o Adair Dias, da Igreja Adventista, do Projeto Reeducar. Que Deus te abençoe, irmão Adair. Um abraço para o Cassiano. Gosto muito de ti, Cassiano. Não sei porquê, tu é um amigão, cara. Gosto das tuas brincadeiras, das reações. Que Deus te abençoe, Cassiano. Um abraço para a Adriana, lá do nosso departamento pessoal, da Prefeitura de Portão. Um abraço para o Alain, o meu primo, que eu amo muito. Um abraço para a minha diretora, Ana Cleia Fac, né, uma das melhores chefes que eu já tive. Ana Cleia, sempre vou chamá-la de minha diretora.
Um abraço para o Vanderlei Foleto, que também entrou aí acompanhando a programação. Que Deus te abençoe, Foleto. Jesus te ama de uma forma espetacular, de uma forma individual, Ele quer transformar a tua vida. Um abraço para Jordana Inácio de Souza. Um abraço para Maria do Carmo, né, que a gente conhece como Carme, irmã adotiva da Jamie, Deus te abençoe. Um abraço para Aline Garcia, minha prima, que foi a que me trouxe para a Segunda Igreja Batista Independente. Deus usou a Aline para me convidar para ir naquele culto, e hoje eu sou pastor daquela igreja. Um abraço para Nice Farias, a esposa do Emerson, né, meu colega de trabalho. Que Deus te abençoe aí, Nice. Jesus te ama de uma forma especial. Amo o Emerson também. Um abraço para Renilda Rocha. Estamos com saudade de ti, Renilda, aparece nos cultos. Um abraço para o Rômulo, meu colega de trabalho aí. Que Deus te abençoe, Rômulo. Um abraço para o Franklin Bueno, entrou há pouquinho tempo, né? O Franklin também foi meu colega ali em Portão, hoje trabalha no Hospital de Sapucaia. Abraço, Franklin. Um abraço para a Veridiana, né? Que Deus abençoe. E aqui uma mensagem do Franklin Bueno, aqui, grande irmão Ney. Abraço, irmão Franklin. Que Deus abençoe a todos que não entraram na linha do tempo, mas que estão aí acompanhando a programação. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo e agora, com todos vocês aí podendo ouvir esta mensagem, eu estou transbordando de alegria. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Amém. Amém, glória a Deus, né? Então aí os amigos do Ney puderam assistir essa transmissão ao vivo e acompanhar a mensagem, uma mensagem muito maravilhosa, uma palavra tremenda, uma palavra maravilhosa, uma palavra que nos traz bastante informação